5 segundos você vai ouvir mais uma transmissão na Igreja Aliança Renovada. Olha o que diz a Bíblia. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Meus irmãos, o nosso mestre, o professor, aquele que nos ensinou, o nome dele é Jesus. E ele nos ensinou a andar neste mundo de forma que pudéssemos vencer o mundo. E ele, sabendo que nós iríamos enfrentar no mundo muitas dificuldades, muitas lutas, problemas familiares, problemas do casamento, problemas financeiros, problemas com a saúde, problemas sociais, problemas de tantas e tantas naturezas, ele disse a nós: tende bom ânimo, porque no mundo vocês hão de ter aflições, tribulações, problemas, mas animai-vos, erguei vossa cabeça, porque eu sou o maior exemplo, sou o guia, sou o professor, e eu vou ensinar vocês a vencer, porque eu venci o mundo e vocês também hão de vencer o mundo. Então nosso mestre Jesus nos ensinou a vencer o mundo. E o que é que tem no mundo, senão a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que já pregamos aqui muitas vezes. O que é que tem no mundo, se não são os desejos dos homens que atraem os homens, para que o homem se deleite no pecado, tenha prazer no pecado. Então Jesus disse: olhai para mim e vede que eu venci o mundo, e siga o meu exemplo. Em outra parte ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o Senhor Jesus nos mostrou o caminho da vitória, e foi o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo de número 5, versículo 16. Paulo só faltou dizer: olhai para ele e vede como ele venceu, e vós também vencereis. Ele disse: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quem não foi tentado? Todo mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi experimentado de tal maneira, ele foi tentado em tudo. Quando a Bíblia diz em tudo, é em tudo que você pensar, ele foi tentado. Ele foi assediado por mulheres, ele foi tentado a se vender, ele foi tentado a se vender ou a ser comprado. O diabo entrou no caminho de Jesus para fazer Jesus desviar para a direita ou para a esquerda. O diabo entrou na frente do Senhor muitas vezes para fazer ele cair em tentação. E teve uma hora no jardim, lá naquele jardim das oliveiras, lá naquele lugar que ele dormia mais os discípulos, que o diabo foi lá e usou a Pedro e disse: por que tu vais entregar a tua vida? Não precisa disso. E Jesus disse: Satanás, tu não entende os planos de Deus, vai-te. O diabo entrou no caminho do Senhor Jesus para tentar a Jesus, para fazer Jesus sair do caminho, sair do plano, sair da direção. Mas sabe por que Jesus não saiu do caminho, não saiu da direção, não saiu do caminho da vitória? Sabe por quê? Porque Jesus andava em espírito.
Porque Jesus andava em espírito, porque foi o mesmo Espírito Santo que inspirou a Paulo a escrever: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque eu andei em espírito na terra e a carne não venceu a minha vida espiritual. Andar em espírito, minha gente, não é para qualquer um. Andar em espírito não é para crente meia boca. Andar em espírito não é para crente que não faz por onde. Andar em espírito é só para crente que soa, que rala, que luta, que peleja pela salvação dele. Andar em espírito não é para crente que tem 2, 3 anéis no dedo, não. E nem para crente que usa a saia lá no pé. Não, andar em espírito é para quem luta, é para quem deseja, é para quem ama, é para quem almeja, é para quem entrega tudo para Jesus, sabendo que um dia ele vai estar diante do Senhor e ele precisa de ver a alma dele salva. Andar em espírito é quando a pessoa tem sede de salvação. Não é preciso o líder, o pastor, o pregador estar todo dia martelando a mesma coisa. Irmã, desce a saia. Irmã, para de cortar o cabelo. Irmã, para de pôr esse batom. Irmã, para de pôr esse brinco. Irmã, para de pintar as unhas de esmalte. Não é preciso. Quem anda em espírito, ou quem quer andar em espírito, não precisa disso. Porque quem tem sede de salvação, logo entende e reconhece que é Deus que está falando com ele, que é Deus que está falando com ela, que é Deus que está falando com ele. Andar em espírito, minha gente, é para quem deseja alcançar o alvo. E sabe por que Jesus andava em espírito? Porque o alvo dele era a cruz. O alvo de Jesus era ser morto, ser crucificado naquele madeiro. O alvo de Jesus era ter o seu sangue derramado. O alvo de Jesus era ter o seu sangue totalmente derramado na terra. O alvo dele era entregar a vida dele por nós. E a Bíblia diz que ele seria o sacrifício perfeito. Sabe por que ele andava em espírito? Porque ele tinha na mente dele o seguinte: isso aqui na terra é passageiro, mas o reino de meu Pai é eterno. Isso aqui na terra vai passar, mas o reino de meu Pai será eterno. E Jesus sabia das promessas do Pai para a vida dele. Jesus sabia da promessa de Deus para a vida dele. Qual que era a promessa de Deus para a vida de Jesus? Primeira, a promessa de Deus para a vida de Jesus era que Jesus receberia um nome que seria sobre todo nome, e que todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra tinha que dobrar, e toda língua tinha que confessar que Jesus era o Senhor. Ele sabia disso. Ele sabia que ele iria receber um nome sobre todos os nomes. Ele sabia que o nome dele ia ser exaltado pelos séculos dos séculos. Mas o diabo entrou no meio e disse: não, se tu me adorares, prostrado me adorares, eu vou te dar o reino do mundo. E Jesus disse: Satanás, o reino do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o Senhor Jesus tinha em mente em ser muito exaltado por Deus. Ele queria ser exaltado por Deus, não pelos homens. E quando ele estava pendurado no madeiro, os homens desprezavam ele, diziam: salvou a tantos, quero ver salvar a ti mesmo. Desce da cruz e veremos que tu és o Filho de Deus. Outros balançavam a cabeça e diziam: está aí mais um impostor que queria ser um profeta, olha só o fim dele. Os homens o desprezavam, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, e ele era desprezado. Mas Jesus tinha na mente: terei um nome sobre todo nome. Aleluia. Através do meu nome, os meus irmãos expulsarão os demônios. Através do meu nome, os enfermos serão curados. Através do meu nome, os mortos ressuscitarão. Através do meu nome, os leprosos ficarão sãos. Através do meu nome, pessoas serão livres e libertas. Através do meu sangue, pessoas serão limpas, purificadas e santificadas, serão transportadas do inferno e serão colocadas no reino de meu Pai, através do meu sangue.
e eu receberei um título nobre e uma veste única que não tem nem na terra nem no céu. E no capítulo 19 de Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus recebe uma veste linda, única, exclusiva para ele, toda de branco, e escrita do lado direito dele: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por que Jesus andava em espírito? Sabe por que ele andava em espírito? Porque ele tinha alvo, ele tinha meta, ele tinha objetivo na vida dele. Ele sabia que ele ia ser humilhado, maltratado, as pessoas iriam falar dele, as pessoas iriam caçoar a cabeça, as pessoas iriam dizer que ele era um charlatão, que ele era um mentiroso, um falso profeta, um lunático, um perturbado. Mas ele sabia perfeitamente, aleluia, que Deus o Pai tinha prometido a ele. Então ele seguia para o alvo, ele seguia para o alvo em espírito. Ele tinha objetivo, ele tinha meta de chegar no céu e ser honrado pelo Pai. Jesus falou muitas vezes e disse: aquele que me servir será honrado pelo meu Pai. Aí eu não sei o que é que muitos crentes têm na cabeça. Eu não sei o que é que esses crentes têm na cabeça. Por quê? Porque eles não sabem o plano de Deus para a vida deles. Eles pensam que tudo é na terra. A crente, a madame, pensa que é a igreja a recompensa dela. E ela se veste e vem para a igreja passear igual um shopping center e rebola, usa aquele salto alto, sai rebolando, como muitos dizem, sai cascavelando no meio do salão da igreja, da casa de oração, achando que a recompensa dela é aqui na terra. Ela não entende que a recompensa dela é junto de Jesus. Ela não entende, o irmão não entende que a recompensa dele é junto do Senhor. O crente que não tiver alvo, que não tiver meta para bater, que é chegar no céu, ele não vai conseguir andar em espírito. Se você não tiver meta de ser salvo, se você não tiver alvo, a salvação como alvo na sua vida, você jamais vai conseguir andar em espírito. A carne vai te derrotar. A carne vai te derrotar. A carne vai te detonar. Porque a carne deseja. A carne deseja o que? A carne deseja ver o que não presta. A carne deseja sentir o que não presta. A carne deseja tocar o que não presta. A carne deseja pegar o que não presta. A carne deseja ver, ela quer ver. Tanta gente desviando por ver. Ver isso, ver aquilo outro. Tanta gente se desviando da presença de Deus por ver o que não é para ver. Tanta gente se desviando da presença de Deus por querer sentir o que não é para ele sentir. Tanta gente se desviando da presença de Deus por querer tocar aonde não é para tocar. Tanta gente se desviando da presença de Deus por pegar aonde não é para pegar, onde não é para pôr a mão. Mas ele quer pôr a mão, é porque a carne está dominando a vida dele. Mas a Bíblia diz que é para nós nos esforçarmos, suar, fazer assim, para andar em espírito, para não cumprir os desejos da carne. Então não tem jeito. Você só conseguirá andar em espírito, na presença de Deus, se você tiver meta, se você quiser a sua alma salva, se você tiver o objetivo de chegar no céu. Se o seu objetivo for vir para a igreja para ficar rico, a carne já está te dominando. Se o teu objetivo for vir para a igreja para arrumar um casamento, você veio por causa da tua carne. Se o teu objetivo for vir aqui por causa disso ou por aquilo outro, a carne está dominando os teus membros. E Paulo diz: andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Aí no versículo 17 ele explica: porque a carne cobiça. A carne cobiça contra o espírito, ela luta contra.
É por isso que nós estamos vendo uma geração de crentes que não consegue andar em espírito. Por quê? Por quê? Porque não tem alvo de salvação, não querem ser salvos. Não querem. Eles querem. O que é que eles querem? O que é que eles querem? Já falei aqui. Eles querem sentir. Eles querem ver. Eles querem tocar, eles querem pegar, eles querem pisar aonde não é para ir. Tem muito crente que sabe que não é para ir em tal lugar, mas ele vai. Deus não proíbe ninguém, mas não é conveniente você ir lá. Mas tem muitos irmãos que não vão conseguir andar em espírito, infelizmente. Nem debaixo do cajado do pastor, da missionária, da pastora, sei lá, do bispo, do apóstolo. É tantos títulos aí, mas nenhum desses títulos consegue pôr o povo no caminho. É só o Espírito Santo. Poucos vão conseguir andar em espírito. Aí veja o que diz o texto. Vou ler para vocês aqui. Lucas capítulo 23, versículo 14. Havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Quem está falando isso é Pilatos. Vocês me trouxeram esse homem Jesus, e estão dizendo que este homem é pervertedor. Esse homem está fazendo agitação na nação de Israel. Mas eu examinei ele diante de vocês e pude constatar que nenhuma das acusações que vocês fazem contra ele é verdade. Vou soltar ele. Sabe por que Pilatos falou isso? Sabe por que Pilatos falou isso? Porque a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel na ponta da risca. Sabe por que Pilatos falou isso? Porque Jesus andava em espírito. E eles não puderam acusar Jesus. Não puderam acusar Jesus de morte. Não puderam acusar Jesus de montim, de agitação, de perversão. Não puderam acusar porque Jesus andava em espírito, fazendo a vontade de Deus. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 8 diz: assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você anda em Espírito, nenhuma condenação há sobre a tua vida. Se você procura andar em Espírito, nenhuma condenação há sobre os teus caminhos. Nenhuma condenação. Eles vão procurar meios para te acusar, e vão até te acusar, porém você não será condenado. Você será absolvido pelo sangue de Jesus nosso Senhor. Então não adianta querer acusar um servo de Deus que está se esforçando para andar no caminho santo, de qualquer coisa que seja. Ele será absolvido, porque a palavra de Deus é fiel. Não haverá condenação para os que estão se esforçando para andar segundo a vontade de Deus. Mas, em contrapartida, para aqueles que não fazem caso, não estão nem aí, não se esforçam para andar no caminho santo, acham que andar no caminho santo é uma cruz muito pesada, e aí eles dizem: é muito pesado para mim, então eu vou abandonar essa cruz, aleluia, e vou andar a minha vida do jeito que eu quero. Você não vai conseguir chegar lá, porque o diabo vai te derrubar. Você vai cair, porque o diabo te derruba. Para estar firme, você precisa da ajuda de Deus. E como, meu irmão, eu vou conseguir andar segundo a Bíblia, em espírito, para não cumprir os desejos da carne? Como que eu vou conseguir? No dia em que você verdadeiramente se esforçar para fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo vem sobre ti e te ajuda a vencer o mundo. Porque Deus conhece quando a pessoa está fingindo.
Deus conhece quando ele está fingindo. Eu vou fazer um concerto com Deus. Mas Deus olhou lá para você e disse: é só da boca para fora. Meu Espírito não vai descer sobre você. Você vai sozinho. E se você for sozinho, o diabo, toma, cai de novo. Entendeu? No dia em que você colocar sinceridade de dentro para fora, e que você dizer: Deus, eu quero te servir, aí o Espírito de Deus desce e te fortalece para você vencer. Mas caso contrário, se Deus olhar para você e não ver sinceridade das suas palavras no seu coração, não adianta, o Espírito não desce, você vai só. E só você não consegue. Porque Jesus disse: sem mim, Jesus bateu no peito e disse: sem mim não adianta, nada podeis fazer. João capítulo 15. Sem mim vocês não podem nada. É comigo, é junto de mim, é com a minha ajuda, é com o meu braço, é com a minha mão, é pelo meu espírito, é pela minha palavra, é pelo meu sangue, aleluia, é pelo sopro da minha boca que vocês conseguem se levantar, se erguer, caminhar na presença de Deus. Sem Jesus, meus irmãos, não podemos nada. E qual é o recado para nós essa noite? Qual é o recado para nós essa noite? É esse, irmão: não desfaleça. Se tudo está ruindo, se tudo está caindo, se crente não quer vir orar, se igrejas inteiras estão se desviando, se pastores estão se desviando, mas você não foi chamado para ser um desviado. Você não foi chamado para ser uma desviada, você foi chamado para ser um escolhido a dedo. Você não foi chamado para ser um caído, mas você foi chamado para ser alguém que anda de pé diante do Senhor. E é isso que nós temos que entender. Não ficar olhando para a vida do outro, nem do ciclano, nem do albertano, mas olhar para quem? Para o nosso maior exemplo, Jesus. Aqui para mim, falo de mim, não posso falar de ninguém. Se eu fosse olhar para as pessoas que dizem que pregar a doutrina não compensa, que o povo não firma na verdade, se eu fosse olhar para esse povo, eu estaria derrotado. Mas quanto mais você prega a verdade, mais a verdade ajunta o povo. Quanto mais você fala a verdade, mais a verdade ajunta o povo. A verdade é como Jesus disse: a verdade é como uma galinha que quer juntar os pintos debaixo das suas asas. A verdade é Jesus. E quanto mais você fala de Jesus, mais as pessoas vêm até Ele, porque Jesus atrai o povo. Jesus atrai as pessoas que têm sede de salvação. Jesus atrai a pessoa que tem sede, a pessoa que tem fome de justiça. Jesus está onde está a palavra dele. Jesus está onde é pregada a palavra verdadeira dele. Jesus está onde as pessoas seguem a palavra verdadeira. Jesus não está em placa de igreja. Jesus não está em templo feito por mãos de homem, como esse salão aqui. Jesus está no lugar, no átrio, no ambiente onde está a palavra dele. E é por isso que nós não podemos perder o foco, irmão. O foco é a palavra do Senhor. Vão te perseguir por causa da tua vida espiritual, vão, mas nenhuma condenação há sobre ti. Nenhuma condenação, eles não vão poder te acusar. No mundo em que vivemos, as pregações não estão convencendo. Não que não convença, porque é o Espírito que convence o homem, mas é porque tem muita gente falando. O que pode convencer hoje as pessoas a sair do mundo é o seu testemunho. Se você der um testemunho de servo de Deus, pessoas vão olhar para a sua vida e elas podem sim se converter ao Senhor. Jesus disse: eu quero que vocês façam e cumpram a minha palavra, porque os homens vão olhar para as vossas obras, e as vossas obras vão reluzir, as vossas obras vão resplandecer no mundo. Eles vão olhar para vocês e vão ver que as vossas obras estão resplandecendo e vão se converter. Eu estou aqui nessa noite dizendo para vocês que nós temos que lutar. A jornada não terminou, continua. A jornada continua, meus irmãos. E nós vamos abrir essa semana, a semana da santificação, para que todos possam orar e experimentar do favor de Deus, nesse tempo que estamos vivendo, de trevas,
nós temos que ir para o caminho da humilhação. E essa semana será a semana de clamor. Como é que é isso, irmão? Cada um vai clamar na sua casa, vai tirar um tempo para Deus. Você sabe que a vida está tão corrida que se você não tirar um tempo para Deus, você não ora. O dia passa e você não viu, porque o tempo corre e a vida está corrida. Então é você e eu que temos que fazer o nosso tempo de oração. Se você não fizer o seu tempo de oração, a vida vai passar e você não vai clamar. Se você não tirar o seu tempo para orar, você não ora. E é tudo que o Satanás quer, que você perca a sua comunhão, que eu perca a minha comunhão, que nós ficamos sem a direção de Deus. Mas essa semana, em nome de Jesus, as potestades que se levantaram para pelejar contra essa igreja, para esfriar o povo de Deus, vão cair por terra no poderoso nome de Jesus. Porque a igreja vai clamar, a igreja vai orar, a igreja vai pedir misericórdia, em nome de Jesus.